Naquela noite de chuva, uma jovem foi expulsa da mansão, grávida, acusada de um crime que não cometeu, e o homem que podia ter impedido ficou em silêncio. O nome dela era Amélia, mas o que ninguém imaginava é que anos depois, essa história voltaria para cobrar. E dessa vez, o milionário Fabrício Salvatore não teria como escapar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Amélia tinha 22 anos quando começou a trabalhar na mansão dos Salvatore Montalvani, no bairro Cidade Jardim, em São Paulo. A casa era enorme, piso de mármore, cortinas pesadas, lustres que brilhavam mesmo durante o dia. Ela limpava, organizava, passava roupa, fazia tudo sem reclamar, sem levantar os olhos, sem puxar conversa. A patroa, Dona Natália, gostava assim. Gostava de gente calada. Menina, você é boa no que faz, disse Natália numa manhã qualquer, passando o dedo pela estante que Amélia tinha lustrado. Desde que continue assim, quieta, a gente se entende. Amélia concordou sem dizer nada. Fabrício Salvatore Montalvani era o único filho. 30 e poucos anos, cabelo escuro penteado para trás, olhos que nunca ficavam num lugar só. Ele entrava e saía da mansão com a postura de quem achava que o mundo inteiro lhe devia alguma coisa. As primeiras semanas, Amélia e Fabrício mal se cruzaram. Quando se cruzavam, ele passava reto, ela abaixava a cabeça. Até que um dia, no meio da madrugada, Amélia ouviu barulho na cozinha. Desceu as escadas com cuidado e encontrou Fabrício sentado no chão, encostado na geladeira, com uma garrafa de uísque pela metade. Desculpa, eu só vim pegar água, disse ela já recuando. Fica, ele disse sem olhar para ela. Todo mundo nessa casa finge que eu não existo. Pelo menos você não finge. Ela ficou. Não falaram muito naquela noite. Ele bebeu. Ela ficou sentada na cadeira da copa em silêncio, só fazendo companhia. Mas a partir dali, as coisas mudaram. Os olhares duraram mais. As mãos se encostaram. E o que não deveria ter acontecido, aconteceu. Amélia sabia que aquilo ia acabar mal. Sabia que não existia final bonito entre a faxineira e o herdeiro. Mas quando a gente sente o peito acelerar daquele jeito, a razão fica muda. 2 meses depois, o enjoo chegou. Primeiro de manhã, depois a qualquer hora. Amélia comprou o teste numa farmácia longe do bairro, fez no banheiro de serviço e ficou olhando as 2 linhas vermelhas por tanto tempo que perdeu a noção da hora. Grávida. Ela pensou em contar para Fabrício naquela mesma noite. Ensaiou as palavras, respirou fundo, mas quando chegou ao corredor do 2º andar, ouviu a voz de Natália cortando o ar. Fabrício, aquela menina roubou o colar da sua avó. Eu vi com meus próprios olhos. Amélia sentiu o sangue sumir do rosto. O coração batia tão forte que ela achava que o avental ia se mexer sozinho. Mãe, tem certeza? A voz dele, baixa, sem força. Você está duvidando de mim? De mim, Fabrício? Amélia empurrou a porta. As mãos tremiam tanto que ela teve que segurar na maçaneta para não cair. Eu não roubei nada. Nunca peguei nada que não fosse meu. Natália a olhou de cima a baixo, com um desprezo que doía mais que um tapa. Querida, as câmeras mostram você no quarto, com o colar na mão. Eu estava limpando Dona Natália. A senhora sabe disso. A senhora me mandou limpar aquele quarto, eu só mudei as joias de lugar para tirar o pó. Fabrício ficou de pé, do outro lado do cômodo, mas não reagiu. Amélia buscou o olhar dele, esperando que ele falasse, que ele a defendesse, que ele pelo menos perguntasse a verdade. Ele não perguntou. Sai da minha casa, disse Natália, com a voz baixa e firme. Agora, Amélia ainda tentou. Fabrício, por favor, olha para mim. Ele olhou, mas o olhar estava vazio, como se ela fosse uma estranha qualquer. Vai embora, Amélia. A frase saiu seca, sem hesitação, como se ele tivesse ensaiado. Ela desceu as escadas, segurando a barriga que ainda não aparecia, com o rosto ardendo de vergonha e dor.
A empregada do turno da noite abriu o portão sem olhar nos olhos dela. A chuva caía grossa, pesada, e Amélia caminhou até o ponto de ônibus com a roupa grudando no corpo. Sentou no banco de metal, sozinha, grávida, sem nada. E ali, debaixo daquela chuva que não parava, fez uma promessa para a criança que crescia dentro dela. Eu vou ser o seu pai e a sua mãe. Você nunca vai precisar de nada que venha deles. O ônibus demorou 40 minutos. Quando chegou, Amélia subiu, sentou no fundo e encostou a cabeça no vidro molhado. As luzes da mansão dos Montalvani ficaram para trás, cada vez menores. Ela não voltou. Amélia desceu do ônibus em Cidade Tiradentes quase 2 horas depois. A chuva tinha parado, mas as ruas ainda estavam molhadas e o cheiro de terra úmida subia do asfalto rachado. Ela caminhou devagar, com os sapatos encharcados, fazendo barulho a cada passo, até chegar na casa da avó. A porta estava destrancada, como sempre. Janete Moura nunca trancava. Dizia que ladrão que quisesse entrar ia se decepcionar com o que encontraria. Amélia entrou, tirou os sapatos na porta e sentou no sofá velho da sala. A televisão estava ligada num canal de reprise de novela com o volume quase no mudo. A luz amarela do abajur fazia tudo parecer mais quente do que realmente era. Janete apareceu no corredor de camisola e chinelo, com o cabelo branco preso num coque frouxo. "Menina, o que aconteceu com você?" Amélia abriu a boca, mas a voz não saiu. Tentou de novo. Nada. Então, só balançou a cabeça e chorou. Chorou sentada naquele sofá, como não chorava desde criança. Janete não perguntou mais nada. Sentou do lado, puxou a neta pela cabeça e deixou ela chorar no seu ombro. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas contou. Quando Amélia conseguiu falar, contou tudo. O trabalho na mansão, Fabrício, a gravidez, a acusação, a expulsão, cada detalhe. Janete ouviu em silêncio, com os olhos fixos, as mãos segurando as da neta. Quando Amélia terminou, Janete respirou fundo e disse: "Você comeu hoje?" Amélia quase riu. "Vó, a senhora ouviu o que eu falei?" "Ouvi tudo. E você precisa comer. Essa criança precisa comer." Janete se levantou e foi para a cozinha. Amélia ficou no sofá, olhando para o teto, ouvindo o barulho da panela no fogão e a colher batendo na borda do prato. 10 minutos depois, Janete voltou com um prato de arroz com ovo e um copo de suco de laranja feito na hora. "Come!" Amélia comeu, e cada garfada parecia trazer ela de volta para o chão. Nos dias seguintes, Amélia ficou na cama. Dormia, acordava, dormia de novo. Janete não forçou nada. Só deixava comida na mesa e voltava para seus afazeres. Mas uma semana depois, numa manhã de terça-feira, Janete entrou no quarto e abriu a cortina. "Chega, Amélia." "Vó, me deixa." "Não vou deixar. Você tem uma criança na barriga e uma vida para resolver. Ficar nessa cama não vai mudar o que aconteceu." Amélia se sentou devagar, os olhos inchados. "E o que eu faço, vó? Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho nada." Janete sentou na beirada da cama e segurou o rosto da neta com as 2 mãos. "Você tem a mim e tem essa criança, isso é muito. Agora levanta e vem tomar café que esfriou." Amélia levantou. E a partir daquele café da manhã começou a reconstrução. A primeira decisão foi a mais difícil. Amélia pegou o telefone, olhou para o número de Fabrício e ficou parada por quase 5 minutos. Janete observava da porta da cozinha, secando um prato. "Vai ligar para ele?" "Estou pensando." "Pensa bem, então. Porque se você ligar, vai ser você pedindo. E se ele disser não, vai doer 2 vezes." Amélia encarou a avó, buscando força. "E se eu não ligar?" "Se você não ligar, a dor é uma só. E passa." Amélia guardou o telefone. Não ligou naquele dia, nem no dia seguinte, nem nunca. A segunda decisão veio numa noite em que Amélia não conseguia dormir.
Estava sentada na cozinha, com a barriga já começando a aparecer, folheando um caderno velho onde tinha anotações da época da faculdade que largou. Direito. 3º semestre. Tinha largado quando começou a trabalhar na mansão, porque o salário era melhor do que a bolsa de estudos. Janete apareceu na porta. Estudando de madrugada? Lembrando, eu estava quase na metade do curso, vó. E o que te impede de terminar? Dinheiro, tempo, uma criança chegando. Janete cruzou os braços. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando dia e noite em uma máquina de costura. Eu criei sua mãe lavando roupa para fora. Se você acha que não consegue, tudo bem. Mas se acha que consegue, eu estou aqui para segurar a ponta. Amélia abaixou os olhos, pensando no que fazer. Depois fechou o caderno e olhou para a avó. Eu vou precisar de muita ajuda. E eu vou estar aqui. No mês seguinte, Amélia conseguiu uma vaga numa faculdade particular com bolsa parcial. Trabalhava de manhã como atendente numa padaria do bairro. Estudava à noite e, nos intervalos, lia livros emprestados da biblioteca. Janete cuidava da casa e se preparava para a chegada do bebê. A barriga crescia, o cansaço também, mas toda vez que Amélia sentia vontade de desistir, olhava para o espelho e repetia a mesma frase, baixinho, como se fosse uma oração. A minha filha vai ser amada, nem que seja só por mim. E seguia. Olívia nasceu numa manhã de quarta-feira, num hospital público da Zona Leste. Chovia de novo, como se São Paulo quisesse repetir o cenário daquela noite no portão da mansão. Mas dessa vez, a chuva não doía. Dessa vez, Amélia tinha para onde ir. O parto foi longo, quase 14 horas. Amélia segurou a mão de Janete o tempo inteiro, apertando com tanta força que a avó ficou com os dedos dormentes por 2 dias depois. Respira, menina. Respira. Estou respirando, vó. Estou tentando. Quando o choro da criança encheu o ar da sala, Amélia sentiu o corpo inteiro amolecer. O cansaço sumiu, a dor sumiu, o mundo inteiro sumiu e ficou só aquele som. A enfermeira colocou Olívia no peito dela, embrulhada numa manta branca do hospital, com o rosto enrugado e os olhinhos fechados. Janete enxugou o rosto com a manga da blusa. Ela é linda, Amélia. Amélia não conseguiu falar. Ficou olhando para a filha com os lábios tremendo e os olhos cheios, segurando o choro que vinha lá de dentro, daquele lugar que ela achava que já tinha secado. Olívia, sussurrou. Seu nome é Olívia. Janete sorriu. Nome bonito. Por quê? Porque oliveira é resistente, dá frutos mesmo em terra difícil. Janete concordou devagar, com o olhar brilhando. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Olívia chorava de madrugada e Amélia levantava com o corpo pesado de sono. Preparava a mamadeira com os olhos meio fechados e ficava no quarto escuro ninando a filha. Às vezes Janete aparecia na porta e pegava a bebê no colo. Vai dormir, Amélia. Eu cuido. Não precisa, vó. Não estou perguntando. Janete pegava Olívia, sentava na cadeira de balanço da sala e cantava baixinho. Cantigas antigas, dessas que ninguém mais lembra a letra inteira. E Olívia dormia. Dormia no colo da bisavó, como se o mundo fosse o lugar mais seguro que existia. Quando Olívia completou 6 meses, Amélia voltou a estudar. O ritmo era pesado. Acordava às 5, dava banho na filha, deixava com Janete, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, voltava para casa quase meia-noite. Comia o que sobrava no prato, olhava Olívia dormindo no berço e desabava na cama. Teve noites em que chorou de cansaço, noites em que pensou em desistir, noites em que se perguntou se estava sendo egoísta por querer mais, quando já tinha tanto trabalho só para sobreviver. Mas sempre que essa dúvida aparecia, Janete resolvia com uma frase. Não é egoísmo, menina. É exemplo. Olívia cresceu cercada de pouco, mas cercada de gente que se importava. A casa era pequena, o quintal era de terra, os brinquedos eram poucos,
Mas tinha café de manhã com pão quentinho que Janete fazia no forno, tinha história antes de dormir, tinha colo disponível a qualquer hora. Quando fez 2 anos, Olívia já falava frases inteiras. Era uma criança observadora que ficava sentada no chão da cozinha, olhando a bisavó cozinhar, fazendo perguntas que não paravam. Vó Janete, por que a água borbulha? Porque está quente, meu amor. Mas por que ela fica brava quando está quente? Janete ria de verdade, com a barriga, com os olhos, com o corpo inteiro. Olívia tinha esse efeito nas pessoas. Fazia o mundo parecer menos complicado. Aos 3 anos, Olívia começou a perceber que sua família era diferente. Na escolinha, as outras crianças falavam do pai, do carro do pai, do aniversário na casa do pai. Um dia, sentada no banco de trás do ônibus, voltando da escola com a mãe, Olívia perguntou: "Mãe, eu tenho pai?" Amélia sentiu o estômago apertar. Olhou para a filha, que balançava as perninhas no banco, sem alcançar o chão. "Todo mundo tem pai, filha. Mas cadê o meu?" Amélia respirou devagar. "O seu pai está longe, mas você tem a mim, tem a vó Janete e tem muito amor nessa casa." Olívia pensou por um instante antes de responder. Depois disse: "Está bom. Mas se ele aparecer, fala para ele que eu gosto de sorvete de morango." Amélia riu. Riu para não chorar e apertou a mão da filha com força. "Eu falo, meu amor." Naquela noite, depois que Olívia dormiu, Amélia ficou sentada na cozinha com Janete. O rádio tocava uma música antiga e o café estava morno. Ela perguntou do pai: "Vó." Janete levantou os olhos do crochê. "E você disse o quê?" "Que ele está longe." "Está mesmo." Amélia ficou em silêncio. "Um dia ela vai querer saber a verdade toda, vó. E nesse dia você conta. Mas enquanto esse dia não chega, faz o que você sabe fazer. Cuida dela, estuda e segue em frente." Amélia concordou. Lavou a xícara, apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. Parou na porta e olhou Olívia dormindo, com os braços abertos e o cabelo espalhado no travesseiro. Aquela menina era tudo que ela tinha de melhor, e por ela Amélia ia até o fim. 6 anos se passaram, mas não foram leves. Teve dia em que Amélia sentiu o corpo pesar tanto que pensou em desistir de tudo, principalmente naquelas noites em que chegava em casa quase à meia-noite e encontrava Olívia já dormindo, com o caderno aberto ao lado do travesseiro e o lápis ainda entre os dedos. Amélia ficava parada na porta do quarto por alguns segundos, apenas olhando o peito da filha subir e descer devagar. Naquele silêncio, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao ficar tão longe para dar um futuro melhor. Mas na manhã seguinte, o café da manhã com a avó Janete renovava suas forças. Ela sempre levantava. Amélia terminou a faculdade de Direito com um esforço que só aquela casa simples da cidade Tiradentes viu de perto. Teve prova que ela fez queimando em febre, com a cabeça latejando. Teve trabalho que entregou depois de passar a noite em claro, sustentada por café preto e pela vontade de vencer. Houve dias em que ela contava as moedas para saber se o dinheiro da passagem daria para o mês todo. Mesmo cansada, ela continuou. No dia da formatura, Dona Janete estava lá, na primeira fileira, usava o seu melhor vestido florido, que ela mesma tinha costurado com todo capricho. Olívia estava no seu colo, impaciente, quando o orador chamou o nome de Amélia no palco. A pequena não se aguentou. "Essa é a minha mãe." A voz de Olívia encheu o salão. Algumas pessoas riram, outras se emocionaram. Amélia, lá no palco, sentiu as lágrimas chegando. Naquele segundo, enquanto segurava o canudo do diploma, tudo fez sentido. A humilhação na mansão, a chuva, a fome, tudo tinha valido a pena. Mas a vida não ficou mais fácil. Veio a especialização, e com ela um cansaço que parecia morar nos ossos. No primeiro mês de escritório, Amélia quase desmoronou. Sentada à mesa da cozinha, de madrugada, com papéis e leis espalhados por todo lado, ela olhou para a avó e confessou: "Vó, eu não sei se dou conta."
O mundo lá fora é muito bruto. Janete, sem parar de lavar a louça, respondeu com aquela calma de quem já viu de tudo. Você dá conta, sim. Você só está cansada. Descansa um pouco e amanhã a gente vê. E era verdade. Amélia descansava e continuava. O primeiro emprego foi num escritório pequeno na Liberdade. Mesa dividida, café ruim de garrafa térmica e um salário que sumia antes do dia 10. Mas era o começo dela. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. Os anos correram. E aos 32 anos, Amélia Tavares Moura já não era mais a mesma menina assustada que foi expulsa da mansão. Agora, ela era a advogada sênior em um escritório respeitado da Avenida Faria Lima. Tinha um apartamento simples, mas todo seu, na Muca. Tinha um carrinho que não a deixava na mão. E tinha Olívia, agora com 10 anos, que era o coração de tudo o que ela construiu. Olívia cresceu cercada de pouco luxo, mas de muito afeto. Era uma criança que percebia a dor dos outros. Na escola, se via alguém sozinho no recreio, ela era a primeira a se aproximar. Sua filha tem um coração de ouro, disse uma professora certa vez. Amélia sorriu com os olhos. Ela teve um bom exemplo em casa. Puxou a bisavó. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntas, um costume que nunca perderam, Olívia perguntou: Mãe, por que a gente não tem foto da nossa família toda na parede? Tipo aquelas famílias grandes? Amélia parou de secar o prato por um instante. Ela buscou as palavras com cuidado. Porque a nossa família é pequena, filha, mas ela é inteira, não falta nada aqui. Olívia sorriu e naquele mesmo instante decidiu: então vamos tirar uma foto agora. E tiraram. Janete no meio, Amélia de um lado e Olívia do outro. Aquela foto presa com um ímã de padaria na geladeira valia mais do que qualquer quadro caro da mansão Salvatore. Mas o passado é um vizinho que às vezes bate à porta sem avisar. Tinha noite em que o sono não vinha. No silêncio da sala, um pensamento teimoso insistia em aparecer. Será que ele lembrou de mim alguma vez? Será que ele sabe que tem uma filha? Amélia se levantava, bebia um copo de água gelada e voltava para o quarto. No dia seguinte, ela acordava cedo e seguia em frente. Ela não podia parar. Tinha gente dependendo dela. Enquanto Amélia prosperava, a vida de Fabrício era um deserto de luxo. Ele acordava todos os dias às 6 da manhã numa mansão silenciosa demais. O café era servido na mesa de 12 lugares, onde ele sentava sempre na mesma cadeira, na ponta, com o jornal aberto e o celular ao lado. Ninguém sentava nas outras 11. Depois que Natália se foi, a casa ficou vazia de um jeito que nada ali preenchia. As cortinas continuavam sendo abertas pelo mordomo toda manhã. Os arranjos de flores eram trocados toda semana. O piso brilhava como se esperasse visita, mas ninguém vinha, ninguém tinha motivo para vir. Ele tomava o café em silêncio, respondia e-mails, pegava o carro e ia para a empresa. A rotina era a mesma há anos. Reunião, almoço de negócios, mais reunião, telefonema, assinatura, decisão. Ele era bom nisso, sempre foi. Mas os negócios da família, que antes pareciam inabaláveis, começaram a ruir. Nos últimos 2 anos, os relatórios financeiros da empresa começaram a apresentar divergências. Números que não batiam, contratos antigos com cláusulas que ninguém lembrava de ter aprovado. Movimentações de valores que apareciam em uma planilha e sumiam em outra. O diretor financeiro, um homem que trabalhava com a família há mais de 20 anos, tentou tranquilizar. Fabrício, são ajustes de períodos antigos, coisa da época da sua mãe, nada que afete o quadro atual. Se não afeta, por que os números não fecham? Fecham, só precisa de contexto. Contexto é desculpa de quem não quer mostrar os fatos. A conversa terminou assim, seca, sem resolução. Fabrício sabia que tinha problemas. O que ele não sabia era o tamanho. Fora da empresa, a vida pessoal não ia melhor. Fabrício nunca se casou.
Teve relacionamentos curtos, funcionais, que começavam em jantares caros e terminavam em mensagens educadas. Nenhuma mulher ficava tempo suficiente para conhecer o homem por trás do sobrenome. E ele preferia assim. Pelo menos era o que dizia. Uma noite, depois de uma reunião que terminou mal, Fabrício voltou para a mansão e fez uma coisa que não fazia há anos. Sentou na cozinha. Na mesma cozinha. No mesmo chão. O mordomo apareceu na porta. "O senhor precisa de alguma coisa?" "Não." "Pode ir." O mordomo saiu. Fabrício ficou ali, encostado na bancada de granito, olhando para o piso. E sem querer, sem planejar, a memória veio. Amélia sentada na cadeira da copa, com as mãos no colo, fazendo companhia num silêncio que não incomodava. O cheiro do café que ela esquentou sem ele pedir. A maneira como ela olhava para ele sem esperar nada em troca. Ele fechou os olhos. Fazia 10 anos. 10 anos desde aquela noite de chuva. 10 anos desde que ele ficou parado no topo da escada enquanto sua mãe destruía a única pessoa que tinha se importado com ele de verdade. E ele não fez nada. Ele sabia naquela época que a acusação não fazia sentido. Amélia não era ladra. Amélia mal tocava nas coisas da casa que não fossem de limpeza. Mas confrontar a mãe significava admitir que tinha se envolvido com a funcionária. Significava enfrentar a vergonha, o escândalo, a humilhação social. E Fabrício escolheu o silêncio, escolheu a covardia. E agora, sentado no chão daquela cozinha enorme, entendia o preço. Ninguém o esperava, ninguém perguntava se ele tinha comido, ninguém sentava ao lado dele em silêncio só para fazer companhia. Ele se levantou do chão, colocou a garrafa na pia e subiu para o quarto. Parou no corredor do 2º andar, diante da porta do antigo quarto de Natália. Não entrava ali desde o velório. A porta estava fechada, o ar parado. Abriu devagar. O quarto estava exatamente como ela tinha deixado. A cama feita, os perfumes na penteadeira, as fotos emolduradas na cômoda. Fabrício olhou para as fotos. Ele criança, de terno, ao lado da mãe. Ele adolescente, formatura do colégio. Ele adulto, na inauguração do novo escritório. Em nenhuma das fotos ele sorria de verdade. Em todas, Natália sorria por 2, fechou a porta e seguiu para o próprio quarto. Deitou na cama sem tirar os sapatos, encarando o teto branco. E ficou ali, com o peito pesando, até o sono chegar. No dia seguinte, acordou com o telefone tocando antes das 7. O diretor financeiro queria uma reunião urgente, mais números que não fechavam, mais explicações que explicavam pouco. Fabrício tomou café rápido, vestiu o terno e saiu. Na mansão, o mordomo recolheu a xícara suja e olhou para as outras 11 cadeiras vazias. Sacudiu a cabeça e voltou para a cozinha. Na manhã seguinte, a secretária colocou uma pasta na mesa dele. O pessoal que vai revisar as contas da empresa quer marcar uma reunião para combinar exatamente o que eles vão analisar. Qual pessoal? O escritório da Faria Lima. Foram os que o conselho escolheu. A equipe deve vir até aqui na próxima semana. Fabrício concordou sem entusiasmo. Manda os dados preliminares e agenda a reunião. Já agendei. A responsável técnica se chama Doutora Tavares. Fabrício ouviu o nome, mas nem prestou atenção. Ele tinha outras coisas na cabeça. Pode confirmar, disse, já abrindo outra pasta. A secretária saiu. E Fabrício seguiu o dia como seguia todos os outros, ocupado demais para pensar, vazio demais para sentir. 3 dias antes da auditoria, numa terça-feira quente de outubro, Fabrício saiu de uma reunião na região da Faria Lima e dispensou o motorista. Pode ir, Eduardo. Eu volto sozinho. Tem certeza, senhor Fabrício? Tenho. Preciso andar um pouco. Ele caminhou sem rumo. Passou por prédios espelhados, cafeterias lotadas, gente de terno andando rápido com fones de ouvido. São Paulo em modo automático. Ele fazia parte daquele cenário, mas naquele dia se sentia como um figurante que esqueceu o papel. O calor apertou, a cabeça ficou pesada.
A visão escureceu pelas bordas, dava a impressão de que alguém estivesse fechando uma cortina devagar. Fabrício procurou um lugar para sentar e encontrou um banco de madeira numa praça pequena entre dois prédios comerciais. Sentou, apoiou os cotovelos nos joelhos e tentou respirar direito. O coração batia rápido demais. O suor escorria pela nuca. Ele afrouxou o nó da gravata e ficou ali, olhando para o chão de cimento, esperando o corpo cooperar. Do outro lado da rua, duas meninas de uniforme escolar caminhavam devagar. Uma falava sem parar, gesticulando. A outra ouvia com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. A que ouvia era Olívia. Sônia, vizinha de apartamento de Amélia e mãe de Camila, a amiga de Olívia, buscava as duas na escola nos dias em que Amélia não conseguia sair do escritório a tempo. Era terça-feira, dia de Sônia. Mas Sônia tinha parado na padaria da esquina para comprar pão, e as meninas estavam poucos metros à frente, esperando. Olívia reparou no outro lado da praça e viu o homem no banco. A postura, mesmo sentada, era rígida, mas o rosto estava pálido e as mãos tremiam. Espera aqui, Camila. Onde você vai? Ali. Rápido. Olívia atravessou a praça com passos rápidos. Parou na frente dele. Não disse nada de início. Só olhou. Fabrício levantou os olhos devagar, incomodado. Mas a expressão da menina desarmou ele. Não era curiosidade, não era medo. Era atenção, como se ela estivesse avaliando a situação antes de agir. Olívia tirou a garrafa de água da mochila e estendeu para ele. Toma, o senhor está branco. Fabrício hesitou, depois aceitou. Bebeu devagar, com as mãos ainda tremendo. Olívia sentou no banco ao lado dele, deixando um espaço entre os dois. Balançava os pés, que não alcançavam o chão. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando. Se o senhor cair desse banco, vai bater a cabeça no chão. Esse cimento é duro. Fabrício quase sorriu. Quase. Estou bem, disse baixinho. Não está, não. Mas tudo bem, todo mundo fala isso. Ele olhou para a menina e sentiu uma coisa estranha. Uma familiaridade sem nome. O jeito como ela sustentava o olhar. A calma. A firmeza sem grosseria. Você não devia estar na escola? Perguntou. Só para dizer alguma coisa. Já acabou. O senhor que devia estar no hospital, pelo jeito. Não preciso de hospital. Minha bisavó também fala isso. E vai todo mês. Fabrício respirou fundo. O ar voltou ao normal. O coração desacelerou. A presença daquela menina tinha um efeito estranho. Fazia o mundo parecer mais lento, mais leve. Do outro lado da praça, Camila gritou. Olívia, a minha mãe está chamando. Olívia olhou para trás, depois voltou o olhar para ele. Consegue levantar? Consigo. Então levanta, não fica sentado aí sozinho, não. Fabrício se levantou devagar. As pernas obedeceram. A tontura já tinha passado. Olívia observou como quem confere se o trabalho foi feito direito. Depois pegou a garrafa de volta, guardou na mochila e deu um passo para trás. Bebe mais água durante o dia. E come alguma coisa salgada. Minha mãe fala que quando a pressão cai, sal ajuda. Fabrício ficou parado, sem saber o que responder. Obrigado, ele disse. Olívia deu de ombros. De nada. Fica bem. E saiu andando. Atravessou a praça, encontrou Camila e as duas seguiram pela calçada até sumirem na esquina. Sônia vinha logo atrás, com um saco de pão na mão. Fabrício ficou de pé no meio daquela praça, com a gravata frouxa e o paletó amassado, olhando para a esquina onde a menina tinha desaparecido. Quem era aquela criança? Porque ele sentia que já conhecia aquele olhar. Balançou a cabeça, guardou as mãos nos bolsos, chamou um carro por aplicativo e foi embora. Mas durante a noite inteira, sentado na sala da mansão com um copo de água que não bebeu, só pensava em uma coisa, nos olhos daquela menina, e na certeza incômoda de que tinha visto aqueles olhos antes. Na sexta-feira seguinte, a equipe de auditoria chegou à mansão às 9 da manhã.
2 assistentes e uma líder. Amélia Tavares Moura desceu do carro preto do escritório, com uma pasta na mão, vestia um conjunto cinza elegante, sapatos de saltos baixos, sem brinco, sem pulseira, limpa, discreta, profissional. Parou diante do portão, o mesmo portão de ferro que ela atravessou uma noite de chuva, 10 anos atrás, com a roupa encharcada e o coração quebrado. O ferro estava pintado de novo, mais brilhante, mas a estrutura era a mesma. Amélia respirou fundo, segurou a pasta com mais firmeza. "Doutora, podemos entrar?" perguntou um dos assistentes, estranhando a pausa. "Podemos." Ela entrou. Os passos firmes no piso de pedra. O salão de entrada era o mesmo, o lustre era o mesmo. Até o cheiro, cera de madeira e flores frescas, era o mesmo. Mas Amélia não era. O mordomo os recebeu e os levou até a sala de reuniões no térreo, uma sala ampla com mesa de vidro, cadeiras de couro e uma estante cheia de livros que ninguém tinha lido. "O Sr. Fabrício desce em instantes." "Obrigada." Amélia organizou os documentos sobre a mesa. Distribuiu pastas para os assistentes. Conferiu a lista de itens que precisariam acessar. Contratos de fornecedores, registros contábeis anteriores a 2016, atas de reunião do conselho, movimentações patrimoniais. Estava no meio de uma anotação quando ouviu os passos na escada. Fabrício desceu, ajustando o relógio no pulso. Camisa branca, sem paletó, mangas dobradas nos antebraços. Entrou na sala com a postura de sempre, o queixo levantado, o olhar direto. E então parou. Os olhos dele encontraram os dela. E o tempo pareceu parar entre os dois. Não houve surpresa imediata. Foi um processo. O rosto de Amélia mais maduro, o cabelo diferente, a postura diferente. Mas os olhos eram os mesmos. E Fabrício reconheceu aqueles olhos antes de reconhecer qualquer outra coisa. A memória veio como água entrando por uma fresta. A cozinha, a madrugada, o chão frio, a cadeira da copa, os olhos dela o observando sem esperar nada. Ele ficou parado no último degrau da escada. "Amélia", disse o nome como quem tropeça numa pedra no escuro. Amélia levantou o olhar do documento, sustentou, não piscou, não sorriu, não endureceu. O rosto estava neutro, profissional, controlado. "Senhor Fabrício, bom dia. Estamos aqui para realizar a auditoria solicitada pelo Conselho. Se puder nos direcionar aos documentos do período anterior a 2016, começamos imediatamente." A voz saiu firme, cada palavra medida, nenhuma brecha. Fabrício desceu o último degrau devagar. "Você é a auditora? Sou a responsável técnica da equipe. Esses são meus assistentes, Dr. Rafael e doutora Fernanda." Os dois acenaram com a cabeça. Fabrício nem registrou. "Amélia, eu preciso..." "Senhor Fabrício." Ela cortou com a mesma voz calma. "Estamos aqui a trabalho. Se puder nos encaminhar o acesso à sala de arquivos, agradecemos." Os assistentes trocaram um olhar rápido. O mordomo, parado à porta, olhou para o chão. Fabrício engoliu seco. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. "A sala de arquivos é no final do corredor esquerdo. O mordomo acompanha vocês." "Obrigada." Amélia se levantou, juntou os papéis e saiu da sala sem olhar para trás. Os assistentes foram atrás. O som dos saltos no corredor ficou cada vez mais baixo até sumir. Fabrício permaneceu parado, sozinho na sala de reuniões, com as mãos nos bolsos e o peito apertado. Ela estava ali, na casa dele, depois de 10 anos, e não o olhou com raiva, não o olhou com saudade, não o olhou com nada. E era isso que doía mais. Ele puxou a cadeira e sentou, passou a mão no rosto. Ficou assim por um tempo, olhando para a mesa de vidro, sem ver nada. O mordomo voltou à porta. "Senhor Fabrício, deseja alguma coisa?" "Não." "O senhor está bem?" Fabrício olhou para ele. "Há quanto tempo você trabalha aqui, Geraldo?" 32 anos, senhor." "Você lembra dela?"
O mordomo hesitou. Depois disse com cuidado: lembro, sim, trabalhadora como poucas. Fabrício concordou devagar. Pois é, e eu mandei embora. Geraldo não respondeu. Ficou parado na porta com as mãos atrás das costas até Fabrício dispensá-lo com um gesto. Sozinho de novo, Fabrício encostou na cadeira e olhou para o teto. O lustre de cristal pendia acima dele, o mesmo lustre que a mãe mandou trazer da Itália. Tudo naquela casa tinha a marca de Natália. Cada móvel, cada quadro, cada decisão, inclusive a pior de todas. E no corredor, longe dali, Amélia abriu a primeira caixa de documentos com as mãos firmes e o coração acelerado. Mas ninguém percebeu, porque ela tinha aprendido, ao longo de 10 anos, a maior habilidade que uma mulher pode ter. Ela aprendeu a seguir, mesmo quando doía lembrar. Nos 3 dias seguintes, Amélia trabalhou na mansão como se estivesse em qualquer outro lugar. Abria caixas, separava documentos, fotografava páginas, anotava números, cruzava informações. Os assistentes a observavam com uma admiração silenciosa. A mulher era uma máquina de precisão com olhos de águia. Fabrício aparecia de vez em quando. Passava pelo corredor, parava na porta da sala de arquivos, olhava para dentro. Às vezes perguntava se precisavam de alguma coisa. Amélia respondia sem levantar os olhos do papel. Estamos bem, obrigada. Ele ficava ali mais alguns segundos, depois ia embora. Na 4ª noite de trabalho, Amélia ficou até mais tarde. Os assistentes já tinham ido. Ela estava sozinha na sala de arquivos, cercada de pastas e caixas, com o notebook aberto e a luz do abajur fazendo sombra na parede. Fabrício apareceu na porta. Sem paletó, sem relógio, com um copo de água na mão. Você quer um café? Perguntou. Amélia levantou os olhos. Não, obrigada. Amélia, a gente pode conversar? Ela tirou os óculos de leitura e colocou sobre a mesa. Olhou para ele com a mesma expressão neutra de sempre. Sobre o que, senhor Fabrício? Para de me chamar assim. Assim como? Senhor, você nunca me chamou de senhor. Mudaram muitas coisas em 10 anos. Ele entrou na sala e sentou na cadeira do outro lado da mesa. O copo de água ficou entre os dois, como uma barreira. Eu pensei em você, disse ele com a voz baixa. Muitas vezes. Amélia não reagiu. Voltou a olhar para o documento que estava analisando. Eu sei que errei, continuou ele. Eu sei que fui covarde. Eu sei que deveria ter ouvido você naquela noite. Deveria. A resposta veio seca, sem pausa, sem emoção, como quem confirma um dado financeiro. Minha mãe, ela tinha um poder sobre mim que eu não sabia explicar. Eu tinha medo dela, medo de enfrentá-la. E quando ela disse que você tinha roubado, eu não roubei nada. Eu sei, eu sempre soube. Amélia largou a caneta, olhou para ele. Se sempre soube, por que me mandou embora? Porque eu era fraco, porque era mais fácil acreditar nela do que enfrentar a verdade. E a verdade era o quê, Fabrício? Ele engoliu seco, que eu gostava de você e que isso me apavorava. Amélia ficou em silêncio. Não era um silêncio de surpresa, era um silêncio de quem já ouviu aquilo 1000 vezes dentro da própria cabeça e não sentiu nada. Isso não muda o que aconteceu, disse ela. Eu sei. E não muda o que eu construí sem você. Eu sei disso também. Amélia colocou os óculos de volta e voltou ao documento. Tenho trabalho para terminar. Se puder, apague a luz do corredor quando subir. Fabrício ficou sentado por mais alguns segundos. Depois se levantou, pegou o copo de água e saiu sem dizer nada. No dia seguinte, Amélia estava no fundo da sala de arquivos, numa área que guardava documentos pessoais da família. Caixas antigas, amareladas, com etiquetas escritas à mão. A maioria era de Natália. Recibos, cartas, contratos de prestadores de serviço. Amélia abriu uma caixa marcada como correspondências pessoais, 2015.
Dentro, entre faturas e convites de eventos sociais, havia um envelope branco, sem selo, sem destinatário. Só o nome Fabrício escrito na frente com a letra caprichada de Natália. Amélia hesitou, depois abriu. Era uma carta. 3 páginas, escritas à mão. Ela leu a primeira linha e sentiu o sangue gelar. Meu filho, se você encontrar esta carta, significa que eu não estou mais aí para proteger você das suas próprias fraquezas. Amélia continuou lendo, e a cada parágrafo, o chão parecia se abrir embaixo dela. Natália confessava tudo. A armação com o colar, a câmera de segurança que ela mesma manipulou, movendo a joia para perto das coisas de Amélia. O motivo, aquela menina iria destruir o nome da nossa família com uma gravidez que envergonharia todos nós. A carta terminava com uma frase que Amélia leu 3 vezes. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi o meu filho. Se houve pecado, que Deus me cobre, mas não me arrependo. Amélia colocou a carta sobre a mesa. As mãos tremiam, os olhos ardiam, mas ela não chorou. Continuou ali, sentada, olhando para aquele papel por um longo tempo. O barulho do jardim entrava pela janela aberta. Um passarinho cantava do lado de fora, indiferente ao peso daquelas palavras. 10 anos. 10 anos de silêncio, de recomeço, de suor e sacrifício. E a prova de que tudo tinha sido uma mentira estava ali, escrita com letra bonita num papel perfumado. Amélia respirou fundo, fotografou cada página com o celular e colocou a carta de volta no envelope. Guardou-o no fundo da pasta entre 2 relatórios, onde ninguém olharia. Aquela carta mudava tudo, e Amélia sabia exatamente o que ia fazer com ela. Amélia passou a noite inteira acordada, sentada na mesa da cozinha do seu apartamento na Mooca, com a foto da carta no celular e uma xícara de café frio do lado. Olívia dormia no quarto ao lado, com a porta entreaberta. A decisão não era simples. A carta provava que Natália tinha armado tudo. Provava que Amélia era inocente. Provava que a expulsão foi baseada numa mentira. Mas provar a verdade significava abrir uma ferida que Amélia tinha passado 10 anos tentando fechar. De manhã, antes de sair para a mansão, ligou para Janete. Vó, achei uma carta. Que carta? Da Natália. Confessando que armou tudo. O roubo do colar, a câmera, tudo. Silêncio do outro lado. Vó, estou aqui. Estou pensando. E o que a senhora acha? Acho que a verdade não pede licença, Amélia. Ela aparece quando quer. O que importa é o que você faz com ela. Eu não sei o que fazer. Sabe, sim, você sempre soube. Só precisa de coragem. Amélia desligou, tomou banho, vestiu o tailleur cinza e saiu. No carro, a caminho da mansão, olhou para a foto da carta mais uma vez. Depois guardou o celular e entrou. A manhã correu normal. Documentos, números, planilhas. Os assistentes trabalhavam em silêncio enquanto Amélia revisava contratos antigos. Até que por volta das 11, Fabrício entrou na sala de arquivos. Bom dia, precisam de alguma coisa? Senhor Fabrício, disse Amélia, sem levantar os olhos. Poderia nos dar um momento? Preciso falar com o senhor em particular. Os assistentes olharam para ela, depois para ele. Amélia fez um gesto com a cabeça e eles saíram. A porta se fechou. Ficaram os 2. Amélia se levantou. Foi até a caixa de correspondências e tirou o envelope branco. Colocou sobre a mesa, entre os 2. Encontrei isso entre os documentos pessoais da sua mãe. Fabrício olhou para o envelope. Reconheceu a letra. O que é isso? Leia. Ele pegou o envelope, abriu, tirou as folhas. Começou a ler de pé, mas no meio da primeira página, sentou. No meio da segunda, as mãos começaram a tremer. No final da terceira, colocou as folhas sobre a mesa e ficou olhando para o nada. O silêncio na sala pesava. O relógio na parede fazia um barulho miúdo que nenhum dos 2 tinha percebido antes. Ela armou, disse Fabrício com a voz falha. A minha mãe armou tudo. Armou a joia, a câmera, a acusação. Tudo mentira. Tudo. Fabrício se levantou e andou até a janela.
Ficou de costas para Amélia, com as mãos na cintura, olhando para o jardim sem ver nada. Amélia, tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. Ele virou devagar. Amélia estava de pé, com os braços cruzados, o rosto firme. Quando fui expulsa dessa casa, eu estava grávida. Fabrício ficou pálido. O quê? Grávida? De você. Ele apoiou a mão na beirada da mesa. Você teve a criança? Tive. Uma menina, Olívia, tem 10 anos. 10 anos. Ele repetiu as palavras lentamente. 10 anos, Amélia. E você nunca me contou? Você me mandou embora sem ouvir uma palavra. Você acha que eu ia voltar implorando para ser ouvida? Fabrício passou a mão no rosto. As pernas fraquejaram. Ele sentou de novo, dessa vez na cadeira mais próxima, de qualquer jeito. A menina da praça, disse quase sem voz. Amélia travou por um instante. Que praça? Terça-feira passada. Uma menina me deu água numa praça perto da Faria Lima. Olhos escuros, cabelo comprido, calma, firme. Parecia que eu já conhecia ela. Amélia sentiu o estômago apertar. Não sabia desse encontro. Olívia não tinha contado. Você está me dizendo que encontrou a minha filha por acaso numa praça? Estou. E ela ficou do meu lado até eu conseguir levantar. Amélia descruzou os braços, encostou na mesa, ficou olhando para Fabrício com uma expressão que misturava raiva, espanto e uma tristeza antiga. Ela é assim, disse Amélia, com a voz mais baixa. Olívia é assim. Ela cuida das pessoas sem perguntar o porquê. Fabrício olhou para Amélia com os olhos vermelhos. Eu quero conhecer ela. De verdade, como pai. Isso não depende só de você, depende dela e depende do que eu achar melhor para ela. Amélia respondeu. Eu entendo. Não, Fabrício, você não entende. Você nunca entendeu. Mas talvez agora, finalmente aprenda. Ela pegou o envelope, guardou na pasta e saiu da sala. E Fabrício ficou ali, sozinho, segurando nas mãos a verdade que levou 10 anos para chegar. Na noite seguinte, Amélia sentou na cama de Olívia. A menina estava de pijama, com um livro aberto no colo e os pés enfiados debaixo do cobertor. Filha, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Olívia fechou o livro e olhou para a mãe. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa verdadeira. Olívia ficou quieta. Esperou. Amélia segurou a mão dela. Lembra que você me perguntou do seu pai? Lembro, quando era pequena. Pois é, eu nunca te contei a história toda e acho que agora é hora. Amélia contou. Contou sobre a mansão, o trabalho, Fabrício, a gravidez, a acusação de Natália, a expulsão. Contou com calma, escolhendo as palavras sem enfeitar e sem amargura. Contou como quem conta uma história que já não machuca, mas que ainda pesa. Olívia ouviu tudo sem interromper. Os olhos ficaram sérios, as mãos apertaram o cobertor, mas ela não chorou. Quando Amélia terminou, Olívia ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ele quer me conhecer? Amélia sentiu o peito apertar. Quer sim. E a senhora quer que eu conheça ele? Amélia olhou para a filha, aquele rosto sério, maduro demais para 10 anos. Aqueles olhos que herdou do pai, aquela calma que herdou da bisavó. Eu quero que você decida, filha. Não é uma decisão minha, é sua. Olívia levou alguns segundos antes de responder. Depois disse, quero conhecer, mas não quero que ele ache que pode chegar assim de repente e ser meu pai como se nada tivesse acontecido. Ele não vai achar isso. Se achar, eu mesma falo para ele. Amélia sorriu. Sorriu de verdade, com os olhos molhados. Eu tenho certeza que você fala. 2 dias depois, o encontro aconteceu. Amélia combinou no apartamento dela, na sala, num sábado de manhã. Janete estava na cozinha, fingindo que lavava louça, mas com o ouvido atento. Fabrício chegou às 10. Estava de calça jeans e camisa simples, sem relógio caro, sem carro com motorista. Tocou a campainha e esperou com as mãos suando. Amélia abriu a porta. Entra. Ele entrou. A sala era pequena, arrumada, com fotos na parede. Ele viu uma foto de Olívia bebê.
outra de Olívia na formatura da escolinha, outra de Olívia com Janete. 10 anos de vida que ele tinha perdido, grudados na parede com moldura de madeira. Olívia apareceu no corredor. Parou. Olhou para ele. Fabrício olhou para ela. O silêncio durou 5 segundos, que pareceram 5 minutos. Oi, disse Olívia. Oi, disse Fabrício com a voz travada. Você é o homem da praça. Sou. E o meu pai? Sou. Olívia cruzou os braços. Por que você nunca apareceu? Fabrício sentiu os olhos arderem. Porque eu errei. Errei muito. E quando a gente erra assim, às vezes demora muito tempo para ter coragem de consertar. 10 anos é muito tempo. É muito. Olívia ficou olhando para ele. Depois soltou os braços e disse: Eu gosto de sorvete de morango, caso você queira saber. Fabrício soltou uma risada fraca, com os olhos cheios de água. Eu vou lembrar. Amélia assistia da porta da cozinha. Janete apareceu ao lado dela, secando as mãos no pano de prato. Ela é forte, essa menina, sussurrou Janete. Puxou a senhora-avó. Janete olhou para Amélia, puxou a mãe. Fabrício se virou para Amélia, os olhos vermelhos, o rosto aberto, sem defesa. Amélia, me perdoa. Ela olhou para ele por um tempo longo, sem raiva, sem saudade, com uma serenidade que tinha custado 10 anos para construir. Eu não preciso da sua culpa, Fabrício. Eu precisei da sua confiança há 10 anos. Ele baixou a cabeça. Eu sei, mas a Olívia está aqui. E ela merece ter a chance de decidir quem faz parte da vida dela. Então você vai ter essa chance, não por mim, por ela. Fabrício concordou em silêncio. Janete, da cozinha, observava tudo. Voltou para o fogão, colocou a chaleira no fogo e disse, para ninguém em particular: Café para 3. Vai ser um sábado longo. E naquela sala pequena, com cheiro de café e foto na parede, começou uma história nova. Não perfeita, não arrumada, não de novela, mas verdadeira. 6 meses passaram desde aquele sábado de manhã na sala do apartamento da Muca. E nesse tempo, a vida fez o que a vida faz. Seguiu sem pedir licença, sem esperar ninguém ficar pronto. Fabrício passou a visitar Olívia todo sábado. Chegava às 10, pontual, com a mesma roupa simples e sem o carro com motorista. No começo, os encontros eram desajeitados. Ele não sabia o que dizer, não sabia o que perguntar, não sabia se podia abraçar, se podia dar presente, se podia ficar mais tempo. Olívia percebia o desconforto dele e, com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm, assumia o comando. Senta aí, vou te ensinar um jogo de cartas que a avó Janete me ensinou. E Fabrício sentava. Aprendia, perdia. Olívia comemorava. Ele sorria. No segundo mês, Olívia pediu para ir a uma sorveteria no bairro. Foram a pé, os dois, pela calçada irregular da Muca, sem motorista, sem segurança. Você anda sempre assim? Perguntou Fabrício, desviando de um buraco na calçada. Assim como? A pé. Como mais? Ele riu, baixinho, quase para dentro. Um riso novo que não combinava com o homem que ele tinha sido a vida inteira. Na sorveteria, Olívia pediu morango. Fabrício pediu limão. Sentaram numa mesa de plástico na calçada, debaixo de um toldo vermelho desbotado. Posso te perguntar uma coisa? Disse Olívia, com a colher no meio do caminho entre o pote e a boca. Pode. Você gostava da minha mãe? Fabrício segurou o pote de sorvete com as 2 mãos. Gostava. Muito. Então por que não ficou com ela? Porque eu tive medo. E quando a gente tem medo, faz escolhas erradas. Medo de quê? De ser diferente do que as pessoas esperavam de mim. Olívia pensou por um momento. Lambeu o sorvete. Depois disse: Minha mãe nunca teve medo. Pelo menos eu nunca vi. Fabrício olhou para a filha. Sua mãe é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Eu sei. No 3º mês, Janete adoeceu. Uma gripe forte que se tornou pneumonia. Ficou internada 8 dias no hospital.
Amélia dormiu no hospital todas as noites, na cadeira ao lado da cama, com o casaco dobrado como travesseiro. Fabrício apareceu no hospital no terceiro dia, sem avisar. Levou comida de verdade para Amélia, não de cantina. Arroz, feijão, bife, salada. Você precisa comer, disse, colocando a marmita na mesa do corredor. Amélia encarou a marmita, depois voltou a atenção para ele. Obrigada. A Olívia está com a Sônia. Fiz questão de confirmar antes de vir. Amélia não disse nada, pegou a marmita e comeu. Fabrício ficou sentado na outra cadeira do corredor, em silêncio, sem tentar conversar, sem tentar ser mais do que aquilo. Presente, só presente. Quando Janete teve alta, Olívia preparou uma festa no apartamento. Balões de aniversário, bolo de chocolate comprado na padaria e um cartaz escrito à mão. Bem-vinda de volta, vó Janete. Janete entrou, viu o cartaz e ficou parada. Vocês fizeram isso tudo? Eu e a Olívia, disse Amélia, e o Fabrício ajudou com os balões, completou Olívia. Ele não sabe dar nó em balão. Estourou 3. Janete sentou na sua poltrona, aceitou o pedaço de bolo que Olívia trouxe e ficou em silêncio, observando a sala. Amélia lavando louça, Olívia mostrando um desenho para Fabrício. Fabrício tentando entender o que a filha tinha desenhado. Uma família estranha, montada fora de ordem, com pedaços faltando e outros sobrando. Mas uma família. Uma tarde, semanas depois, Olívia e Amélia voltavam da escola. Olívia estava quieta. Amélia percebeu. O que foi, filha? Nada. Olívia. A menina olhou pela janela do carro. Mãe, você perdoou ele? Amélia encostou o carro. Desligou o motor. Virou para a filha. Eu me escolhi, Olívia. Escolhi não carregar raiva. Escolhi construir uma vida que não dependesse de desculpa nenhuma. O perdão veio junto, sem eu perceber. Não porque ele merecesse, mas porque eu merecia parar de carregar aquele peso. Olívia ficou em silêncio. Depois esticou a mão e segurou a mão da mãe. Eu tenho orgulho de você, mãe. Amélia apertou a mão da filha. Ligou o carro e seguiram. Na geladeira do apartamento, presa com o mesmo ímã de padaria, agora havia uma foto nova. Natal. Janete no centro, de vestido bonito, Amélia à esquerda, Olívia à direita. E Fabrício, um pouco afastado, meio sem jeito, como alguém que sabe que ainda está aprendendo a pertencer. A foto não era perfeita, mas era verdadeira, e era o bastante. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, chegamos ao fim de mais uma história. E eu não sei você, mas o meu coração termina batendo um pouco mais forte. Sabe o que a trajetória da Amélia nos ensina? Que a vida, às vezes, nos joga em tempestades que a gente acha que não vai aguentar. A gente se sente sozinha, injustiçada, e o peso do mundo parece que vai nos dobrar. Mas veja a força dessa mulher. Veja a força que você também carrega aí dentro. A Amélia não precisou de vingança para vencer. Ela precisou de estudo, de trabalho e do amor de quem nunca soltou a mão dela, como a avó Janete. Ela nos mostrou que o perdão não é para quem errou com a gente, mas sim um presente que damos a nós mesmas, para podermos caminhar leves, sem o peso do passado nas costas. Se hoje você está passando por uma noite de chuva na sua vida, se sente que alguém foi injusto com você, ou se o cansaço está batendo forte na sua porta, lembre-se da Amélia. Lembre-se que o sol sempre volta a brilhar na janela de quem não desiste de si mesma. A sua dignidade é o seu maior tesouro e ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar isso de você. Eu espero que essa história tenha trazido um pouco de luz e esperança para o seu dia. Se você gostou, deixa aqui nos comentários um coração ou me conta o que você faria se estivesse no lugar da Amélia. Eu adoro ler as mensagens de vocês. Um beijo carinhoso no seu coração, muita força na sua caminhada e a gente se encontra na nossa próxima história emocionante. Até lá! E então, o que achou da história?
Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.